nós vamos agora à nossa segunda palestra a ser apresentada pelo engenheiro agrônomo da FEAGRI Unicamp, Antônio Blisca Júnior. Seja muito bem-vindo, Antônio. Depois dessa palestra extremamente elucidativa aí da Ana Paiva, a gente vai tentar falar um pouquinho, então, dos problemas, né, e como a Ana bem colocou, das dores dos agricultores, que eu já não falo que são agricultores, né, são os nossos empresários rurais, mesmo que alguns deles ainda não se vejam assim, né? Próximo, por favor. A questão da mudança climática que a Ana colocou, e ela citou vários exemplos na apresentação dela, na verdade é uma coisa que eu acredito não aflige tanto assim o agricultor, o empresário rural, porque ele está acostumado com isso diuturnamente, eu diria, né? Então é uma coisa que acontece já há milênios, desde que a Terra é terra e desde que o empresário se lança nessa atividade, ele tem essa, vamos dizer assim, incerteza, esse risco todo dia no seu cotidiano, na sua atividade agrícola. E o plástico ele vem justamente aí para minimizar esse risco, vem para minimizar esses problemas climáticos, tanto no caso de aquecimento quanto no caso de cultivo em regiões frias. Então, aqui no Brasil, se a gente considerar aí principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e aqui no estado de São Paulo, em Minas, principalmente na Serra da Mantiqueira, a gente tem aí as situações em que o plástico ele vai ser uma ferramenta extremamente útil, mas não só no clima, né, eu diria, mas principalmente na questão do que hoje é aí extremamente desejável, necessário, que é o fazer mais com menos, né? Fazer mais com menos terra, fazer mais com menos água, fazer mais com menos fertilizantes e assim por diante. Então, esse realmente é o desafio aí. As mudanças climáticas, elas, para o agricultor, normalmente ele passa por 4 estações do ano no mesmo dia. É uma coisa que, bem ou mal, ele já está relativamente acostumado, né? Próximo, por favor. Bom, o que a gente realmente necessita e que falta um pouco aqui no Brasil é a questão de pesquisa, desenvolvimento e inovação, principalmente no que tange à parte industrial. Então, a gente sabe, né, eu estou há muito tempo na área acadêmica, a gente sabe que existe aí um distanciamento entre os elos da cadeia, e aí eu incluiria a academia, né, as universidades, instituições de pesquisa, as empresas e os agricultores. Então, a gente tem que ter um maior investimento por parte das empresas nesse segmento aí de pesquisa. A gente sabe que a situação econômica gera uma série de incertezas, mas se a gente quer acreditar num segmento que está dando certo, como é o caso do segmento agrícola, a gente tem que investir, né? Então, aí eu deixaria um apelo, vamos dizer assim, para as empresas aplicarem mais recursos, quer seja em parcerias com as instituições de pesquisa, quer seja por desenvolvimento próprio intra-empresa, né? Próximo. A Ana colocou a questão aí da criação, a expectativa, né, pela criação do centro de pesquisa com apoio da FAPESP, com apoio da Braskem. Então, a gente está aguardando aí essa oportunidade enorme que vai surgir para o agro brasileiro, e eu queria aproveitar e colocar, né, que, coincidentemente, a gente tem também uma iniciativa desse gênero lá no Nordeste, mais especificamente no estado do Ceará, pela Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho, né, a SEDET, e que já há algum tempo vem desenvolvendo muitos trabalhos e muitas atividades com a parte de irrigação e que agora vai entrar também com a questão do cultivo protegido e da aquicultura na criação do centro de Barbalha, né? Então, a gente vai ter aí, felizmente, 2 centros para apoiar essa nossa atividade agrícola aí, em condições bem diferentes, né?
Isso é uma coisa que já existe em outros países. Eu tive a oportunidade de visitar centros de pesquisa na Espanha, no México, no Chile eu sei que tem também, e realmente faltava isso aqui no Brasil. Então, eu espero que as duas iniciativas aí sejam muito bem sucedidas. Próximo, por favor. Ao mesmo tempo que a gente espera por mais investimento em pesquisa, desenvolvimento, inovação, que a gente espera pela implantação desses 2 centros de plasticultura, é preciso lembrar que muitas tecnologias que já existem, que já estão disponíveis, muitas vezes não chegam até o elo final da cadeia, até o usuário final, até o empresário rural, ou demoram muito a chegar. Então, um exemplo que a gente coloca, o pessoal aí do Plásticos em Revista me permitam, me deem a licença de usar as imagens aí da revista Plasticultura, mas, enfim, a questão do silo bolsa, por exemplo, que foi colocada pela Ana também, não só para armazenamento da nossa safra de grãos, que continua sendo um problema, Essa capa dessa revista é de 2012, gente. Nós temos aí quase 10 anos e continuamos com problemas de armazenagem. Então, é uma ferramenta aí que muita gente ainda não conhece, não sabe como utilizar, e da mesma forma que a Ana falou a respeito do REP, a gente também tem um déficit de máquinas e equipamentos para fazer uso dessa tecnologia também. Então, esse é uma outra questão aí que a indústria é chamada a responder, vamos dizer assim. Eu sei que existem fabricantes nacionais, mas alguns deles estão restritos à atuação regional e a gente acaba não tendo a disseminação tão rápida quanto a gente poderia ter. Outra questão aí, as linhas de crédito não são acessíveis para os pequenos empresários rurais. E isso, gente, é um problema que eu acredito que nós vamos ter que levar adiante via sociedade civil, via Congresso, e, enfim, os canais que forem possíveis e necessários, porque essas limitações muitas vezes partem do sistema financeiro e a gente acaba ficando amarrado, O agricultor, o empresário, principalmente os pequenos, eu não gosto de usar muito o termo de agricultura familiar, Para mim tudo é agronegócio, não importa o tamanho, ele não tem condições sequer de dar garantias para empréstimos. Então, a gente tem que buscar outros desenhos, outras maneiras aí de liberar esses créditos para os empresários rurais de pequeno porte. Bem como, uma vez ele tendo crédito, a gente garantir também o acesso ao seguro rural. Então, se eu quero construir, por exemplo, uma estufa, eu não consigo dar garantias para esse empréstimo. Então, o seguro rural, muitas vezes, ele só cobre a estrutura, não cobre a safra, ao contrário do que acontece com outras culturas, como, por exemplo, o café, onde o café serve também como garantia para quem está colocando dinheiro na atividade. Enfim, e aqui eu queria deixar um apelo, não sei se no nosso público hoje tem alguém do Ministério da Agricultura, mas eu acho que existe uma ausência muito grande do mapa na questão de coordenação de algumas cadeias. A atividade do Ministério acaba ficando um tanto quanto limitada aos grãos, então milho, soja, café, cadeia de carne, leite, mas a parte de hortaliças, de frutas, de flores, outros cultivos intensivos aí que a gente tem, carecem realmente aí de uma coordenação. E eu acho que está na hora de a gente ter essa ação conjunta aí de toda a sociedade, o agronegócio, junto com o Ministério, junto com o governo, nesse segmento aí também.
Próximo, por favor. Bom, a gente falou, ou a Ana também falou, né, já do incremento de produção, e infelizmente o país está atravessando o que eu considero, principalmente como agrônomo, né, uma situação muito triste, em que a gente tem aí uma boa parcela da população sem acesso a alimentos ou com acesso muito limitado, né? Um país que produz e exporta alimentos para o mundo todo, a gente ainda ter esse problema internamente, eu acho que é uma situação literalmente vergonhosa, né? E não basta a gente ser o maior produtor, ser um bom exportador, eu acho que a gente tem que atacar os outros problemas que estão aí e que estão há um bom tempo sem solução. Então, faltam políticas públicas para exportação de frutas, por exemplo. Eu sei que a ministra Tereza tem trabalhado nisso, né? Recentemente aí a gente viu, por exemplo, o caso do melão, está sendo colocado até na China, né? Mas ainda é uma coisa muito tímida. Louve-se que finalmente começou, mas a gente tem possibilidades enormes. Eu tive a oportunidade já há mais de 20 anos atrás, em 2000, na Espanha, participando de um evento lá na Espanha. Eu fui perguntado por que a gente conseguia colocar melão na Europa, né, na Espanha, França, Alemanha, de maneira geral, e por que a gente não colocava tomate, pimentão, pepino. E, para quem não sabe, né, o pepino é da mesma família do melão, tá? Então, na cabeça de quem entende um pouquinho mais da produção hortícola, fica uma incógnita, né? Pô, mas o Brasil põe melão aqui, não põe tomate? Existem janelas de oportunidades que não são aproveitadas, né? Então, tem que ser feito um trabalho de planejamento, de coordenação de cadeia e resolver os problemas, quaisquer eles que sejam, né? Então, isso tudo aí a gente tem que caminhar, né? E voltando um pouquinho na questão da alimentação, né? Se hoje a gente tem aqui no Brasil 50 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, a gente vai ver no slide daqui a pouquinho, deixa eu só comentar mais uma coisa, que a questão não é só de valores, né, de produção, mas, enfim, a gente tem aí que gerar emprego e essa plasticultura, essa agricultura, ela tem um potencial de gerar emprego, de, consequentemente, de gerar renda, né? Antes de avançar ainda, eu queria colocar alguns problemas aqui que a gente tem sentido. Por exemplo, essa falta de coordenação, só para deixar um pouco mais claro para vocês, Vale do Ribeira, aqui no estado de São Paulo, nos últimos 10 anos, vem perdendo a área de cultivo com banana. E, ao mesmo tempo, você vê lá no Nordeste, o Banco do Nordeste incentivando novas áreas de plantio. Então, aí que a gente coloca, né, que não existe uma coordenação nacional, um planejamento nacional. Você está matando, entre aspas, pequenos produtores aqui, pequenos empresários rurais no Vale do Ribeira, e, ao mesmo tempo, você começa a incentivar novos plantios, novos produtores, muitas vezes com pessoas que não têm tradição nessa cultura, não têm conhecimento nessa cultura, nesse cultivo. Então, a gente acaba vendo no setor aí algumas coisas que não fazem sentido, né? Próximo. Bom, como é que a gente faz para estimular o consumo de hortaliças no Brasil se o salário mínimo, né, não consegue mal dar conta do arroz e feijão, né? Como é que eu vou querer que alguém estimule aí o consumo de hortaliças, quer seja alface, quer seja tomate, etc., né? A gente tem uma limitação aí econômica muito grande e eu acredito fortemente que a gente tem que ser um pouco espanhol aqui no Brasil, né? Não querendo criticar nenhum governo em particular, nenhum partido em particular, né? Mas
Acho que os espanhóis, de vez em quando, eles estão certos, né? Tem um governo, sou contra, né? E a gente deveria esquecer quem está no governo e tratar de trabalhar e juntar a sociedade civil para conseguir levantar isso e levar adiante, né? Por quê? Porque não adianta, por exemplo, né, 2021 é o Ano Internacional das Frutas e Hortaliças, né? Mas se eu não tenho feijão e arroz no prato, eu não vou comer hortaliça, né? Então, é um tanto quanto complicado. E isso não é agora, gente. Por isso que eu digo que eu não estou criticando nenhum governo em particular. A gente tem dados que mostram que o consumo de hortaliças vem caindo no Brasil na última década. Então, isso é extremamente preocupante. A gente tem isso vindo já de longa data e num país com o tamanho, né, a disponibilidade de terra que nós temos, de água, de diversos climas, isso, de novo, né, é uma coisa que choca muito a gente. Tá? Próximo. Bom, ainda nessa questão de segurança alimentar, a gente tem aí outra capa aí da revista Plasticultura, mostrando, né, que uma boa parte daquilo que a gente produz sequer chega na mesa do consumidor. E isso, de novo, é uma coisa rotineira, cotidiana, de todas as centrais de abastecimento que a gente tem no Brasil, né? Seja em São Paulo, seja nos outros estados, isso se repete, infelizmente. E, de novo, né, aí a questão das embalagens plásticas, da cadeia do plástico, o uso de cadeia do frio, etc., são desafios que a gente tem que colocar imediatamente e que tem que ser abordados aí de frente para resolver todos esses problemas, né? Não é possível que a gente continue perdendo 40% de tudo que se produz antes de chegar na mesa do consumidor, né? Então, a gente tem a Embrapa fazendo vários trabalhos, outras instituições atuando para a redução dessas perdas, mas isso ainda se mantém, né? Próximo, por favor. Então, aqui vocês têm um pouquinho, né? Eu peço desculpas por ser talvez um pouco pessimista ou realista demais, né? Mas quando você passa por uma situação como a que o país está enfrentando atualmente, com essa coleção de crises que a gente tem, desde a parte sanitária até a parte política, passando pela econômica, né? Não, não dá para ser muito otimista, mas tentando ser realista, o que a gente tem que colocar, né, é que esse poder aquisitivo, conforme eu falei no último slide, vem caindo na última década. Então, é interessante notar, né, próximo, que a gente pode reverter essa situação mesmo com a agricultura, porque, principalmente nesse caso do cultivo protegido, do cultivo intensivo, você ainda tem uma grande utilização de mão de obra por hectare, né? Mesmo que entre automação, mesmo que entre veículo autônomo, etc., etc., a necessidade de mão de obra é grande nesse segmento. E se a gente tiver uma política que incentive esse segmento da agricultura, inclusive para exportação, a gente consegue aí pelo menos ajudar um pouco nessa parte também que cabe à agricultura. E, de novo, né, às vezes eu fico impressionado que a gente não tem, né, o Ministério da Agricultura próximo dessas cadeias. Talvez a exceção seja só a cadeia da flor, né, da floricultura, mas na parte de hortifruti a gente sente um vazio muito grande aí, né? E por que a gente conseguiria trabalhar essa questão da geração de empregos, né? Porque produção de hortaliças e frutas, gente, assim como a de flores, ela praticamente não tem sazonalidade. Então, é uma geração de emprego o ano inteiro. Ao contrário, por exemplo, do que acontece com outras culturas, em que você tem
o uso, né, um emprego maior de mão de obra somente na safra, na colheita, né? O próximo, por favor. Só para vocês terem uma ideia, né, por que eu não gosto de chamar o pequeno agricultor de agricultor familiar, porque se vocês olharem para o resto do mundo, gente, vocês vão ver, segundo os dados da FAO, né, grande parte da agricultura, da produção agrícola no mundo, ela é feita em pequenas propriedades. Isso não muda, isso pode ser visto na Itália, na França, na Alemanha, na Holanda, no Vietnã, na China e, obviamente, aqui no Brasil também, né? Então, se você tem 570 milhões de propriedades rurais no mundo, 500 milhões dessas propriedades são ditas familiares. Então, eu não gosto de usar esse termo, né? Por isso que eu falo que, para mim, tudo é agronegócio. Eu já vi muito assentado rural trabalhar questões de comercialização, de embalagem, etc., pensando em expansão, pensando em crescer. Se vocês tiverem a oportunidade um dia de vir dar uma volta aqui próximo de Campinas, onde eu estou, né, em Olambra, maior polo de produção de flores, vocês vão ver ali agricultores familiares, né, ditos familiares, faturando uma fábula com a exploração de pequenas áreas. Próximo, por favor. Eu costumo brincar que eu gostaria de ser um pequeno agricultor familiar na parte de produção de flores, né, como tem ali na Holanda, né? Então, gente, nós precisamos derrubar alguns mitos aí que estão rolando, né, hoje em dia, principalmente para nós que vivemos na cidade, convivemos com as facilidades de internet, televisão, etc., né? De que essa informação está chegando na área rural. Não está chegando na área rural. Bom, eu estou aqui em Campinas, estou com um problema de conexão, gente, por isso que eu demorei para entrar aqui, inclusive, né? Então, se eu estou com problema aqui em Campinas, imagina o resto do país, né? Mas a gente tem outros problemas anteriores à internet. Então, falta de educação básica, né? A gente tem hoje, infelizmente, muita gente com baixa escolaridade no campo, né? E se ele tem baixa escolaridade, ele tem baixa capacidade de aprendizado. Então, também falta capacidade, falta capacitação por parte do Senar, né? O Senar seria o Sistema Nacional de Aprendizado Rural. Ele está distribuído no Brasil inteiro? Tá, mas minha opinião, por favor, de novo, é de que é muito aquém do necessário. A gente tem aí um monte de coisa para ser ainda levada aos usuários, né? Formação de recursos humanos no campo, e a gente tem um gap enorme aí, né? E, finalmente, falta gestão e profissionalização. A começar do nosso lado, né, de cidadãos, consumidores urbanos, de respeitar o agricultor como alguém que está realmente trabalhando na atividade de maior risco da economia, né, e tratá-lo realmente como um empresário. E se ele não se vê ainda como um empresário, que a gente comece a profissionalizá-lo, né? Então, eu não gosto de rotular aí agronegócio, agricultura familiar, né? Eu gosto de colocar o desafio de transformar os produtores rurais em empresários rurais realmente. Próximo. Então, eu sempre cito o exemplo da cadeia de flores, porque eles são hoje extremamente organizados, atuam numa faixa de mercado, e tudo bem, a gente sabe que atinge principalmente classe A e B, mas que chega também na classe C, né? Por quê? Porque eles estão, entre aspas, antenados com o que está acontecendo no mercado o tempo inteiro. Você tem uma coordenação dentro da cadeia, né? Trabalham com cooperativismo, uma coisa que infelizmente se perdeu na parte de hortifrutis com a quebra, já num passado até diria distante, da cooperativa agrícola de Cotia, né?
Mas, enfim, eles fazem uso de cadeia do frio, fazem uso de marketing e assim por diante. Próximo, por favor. Bom, estamos indo aqui para o final, né? De novo, vou botar o dedo na ferida aí. A gente tem o que eu diria, e aqui eu estou verbalizando apenas a voz de vários empresários rurais que eu conheço e que reclamam disso para mim, né? Uma ação predatória das grandes redes varejistas, porque, se vocês repararem bem, toda e qualquer promoção que as grandes redes, ou que qualquer supermercado, até de médio e pequeno porte, faz, é em cima de promoção de hortifruti, né? Ah, a alface está R$1 hoje. Ela está R$1 no supermercado e ele está bancando R$1 lá na ponta para o agricultor. Só que o custo dessa alface deixou de ser R$1 há muito tempo, tá? Então, é muito fácil fazer promoção com o chapéu dos outros, né? Então, a Ana colocou aí que hoje a gente tem a preocupação dos consumidores buscando informações a respeito de onde e como são produzidos, né? E eu quero insistir, né? A gente tem que ter, além de certificação, rastreabilidade, etc., a gente tem que ter realmente respeito a quem está trabalhando todo dia, faça sol ou faça chuva, né? E ensinar esses caras a fazer parceria. Então, a gente tem aí, com a pandemia, a gente viu algumas parcerias entre empresas tecnológicas buscando diretamente os produtos no campo e trazendo para a cidade. Isso foi realmente extremamente positivo. Sem dúvida nenhuma, isso deve continuar, né? Mas eu acho que tem um mar de produtores aí ainda aguardando oportunidades e novas parcerias. Próximo. Bom, rapidamente aqui, que eu imagino que meu tempo deve estar meio que estourado ou estourando, só para ter uma passagem aqui do que acontece no mundo aí em relação ao uso do plástico agrícola, no caso aqui especificamente do cultivo protegido, mostrando a América do Norte, né? Canadá trabalha principalmente com a questão da produção orgânica, Estados Unidos tem diversas produções, desde orgânico até não orgânico, mas principalmente dando grande ênfase a produções locais, dentro um pouco daquilo que a Ana chamou a atenção de agricultura urbana, né? E o México nadando de braçada, porque está ali do lado, tem toda a condição climática e de vizinhança com os Estados Unidos, né? Um dos maiores mercados do mundo. Próximo. Mas eles têm problemas também, né? Então, apesar de eles investirem em tecnologia, terem estufas excelentes, eles têm um problema, como vocês estão vendo ali nessa fotografia na direita, né? Um grande problema de falta de água. Se aqui a gente está enfrentando crise hídrica, o nosso é crise, lá o deles é a rotina da crise hídrica, né? Então, vocês veem nessa foto algumas áreas sem irrigação ali com pivô central, e lá no fundo da fotografia tem uma partezinha verde ali, né? Então, não é falta de sistema de irrigação, é falta de água realmente. E quando a gente não planeja, não tem organização, não adianta ter alta tecnologia se a gente não tem água, né? O Brasil tem recursos hídricos, eu não vou falar que são infinitos, mas comparativamente com o resto do mundo, a gente tem água quase que para dar e vender, né? Mas, de novo, faltam políticas públicas para a gente bem utilizar esses recursos. Próximo. De novo, quando a gente fala em organização, eu não quero que ninguém leia essa sopa de letrinhas, né? Mas só para mostrar para vocês como a Associação Mexicana de Horticultura Protegida ela é organizada. Se vocês prestarem atenção nessa lista aí, vocês vão ver que tem empresários rurais, tem gente de indústria, tem gente de todos os elos da cadeia. E isso falta aqui no Brasil, gente. Infelizmente, nós não temos organização, nós
não sabemos planejar, nós não conseguimos coordenar uma cadeia. A exceção que eu coloco aqui, que está mais próxima de mim, de novo eu falo, é a cadeia de floricultura, né? A próxima. Bom, uma das coisas que a gente fica olhando, né, é como é que é produzida a hortaliça, a flor e a fruta na Europa, né? Então, só para ter alguns números do que acontece hoje, apesar de eles também trabalharem muito com a questão do cultivo protegido, todos eles têm problema de mão de obra. E, como eu disse para vocês, a gente gera muito emprego no cultivo protegido. E aqui no Brasil, a gente não tem esse problema. Nós temos grande disponibilidade, ainda inexplorado de mão de obra, né? Lá eles têm os problemas com imigrantes, são os imigrantes que estão normalmente entrando nessas áreas e muitas vezes, como você tem aí as questões étnicas, etc., o pessoal está partindo muito para automação lá, muito mais do que aqui, né? Próximo. E só para constar um pouquinho, essa foto é de 1996, 97, se não me engano, é uma produção totalmente automatizada de alface na Bélgica. Isso, a foto é de 1996, gente. Tá? Nós temos muito que investir em tecnologia aqui, nós não temos nada sequer próximo disso, tá? Aqui no Brasil ou na América Latina que seja. Próximo. Então, eu insisto na tecla de que a gente ainda tem que ter muita coisa em termos de planejamento, né? Planejamento estratégico como país, como empreendedor rural, como empresário rural. E aí tem vários tópicos, né, que a gente tem que abordar e que nós também temos que nos profissionalizar dentro da cadeia de produção aí para, eu digo cadeia de produção como um todo, né, a cadeia do plástico agrícola, né, com a parte de pesquisa, com a parte de informação, de preparo da assistência técnica, né, dos serviços de extensão rural, que a gente chama na área agrícola, né. Tem outras coisas aí faltando, isenção fiscal para produtos plásticos. Então, agroquímicos, fertilizantes e sementes têm isenção, e o plástico ele é um insumo, mas ele até hoje não tem isenção, né? Crédito e seguro eu já falei, entidades de associativismo eu já falei, enfim. E para cutucar um pouco a quem nos ouve aqui também, né? A gente não precisa exportar só produtos agrícolas, a gente pode exportar também produtos industrializados, né? Então, eu já viajei América Latina, Estados Unidos, e a gente vê pouco a presença da indústria brasileira exportando soluções agrícolas. A gente tem um potencial enorme aqui na América Latina. Eu não sou empresário, eu não sei por que falta esse apetite, né, para a gente ir para fora. A África vai ser um parque enorme, né? Toda essa nossa tecnologia de produção abaixo da linha do Equador pode ser aproveitada na África e, enfim, a gente precisa arregaçar as mangas e ir para a briga, gente. Próximo. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Desculpe se me estendi demais. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, enriquecendo aqui o nosso seminário. Infelizmente, nós não temos mais tempo para perguntas, mas eu quero dizer para as pessoas que querem fazer perguntas, por favor, envie para nós essas perguntas no chat e aí nós mandamos para o palestrante. Agradecer imensamente pela sua presença hoje aqui na 11ª edição do nosso seminário Competitividade. Muito obrigado pela sua contribuição. Obrigado a todos.